Então, pessoal, mais uma vez, boa noite aos que estão chegando agora. Feche seu microfonezinho, Humberto, obrigado. Muito boa noite aos que estão chegando agora. Hoje a aula, na minha opinião, a gente estava até conversando aí, Humberto, vai ser uma das aulas mais importantes que nós vamos fazer. Por quê? Dependendo do teu perfil de investidor, você pode encontrar nas finanças descentralizadas ou DeFi, você pode encontrar uma renda, tá? Talvez uma renda que não resolva o teu problema financeiro, mas talvez amenize, tá? Então, essa aula de hoje tem por objetivo dar início ou dar orientações iniciantes ou para iniciantes sobre o que é finança descentralizada ou finanças descentralizadas, ou o resumido disso, DeFi, ou DeFi, como alguns falam, tá? Então, você vai aprender o que o DeFi ou DeFi tem a oferecer para você. Beleza, galera? Então, eu anotei alguns tópicos, eu até preparei alguns slides com os tópicos para que a gente possa deixar essa aula bem didática. Então, eu vou compartilhar com vocês essa tela, tá? Que diz assim, que tá aí, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo, beleza. Então, o que é finança descentralizada ou DeFi? Então, o que seria, tá? Se refere, gente, a um ecossistema de aplicações financeiras que são construídas dentro de redes de blockchain, tá? Nós temos dezenas, centenas de blockchains, tá? E o DeFi é isso, tá? É um ecossistema com várias aplicações que estão dentro das redes blockchain. Então, são finanças descentralizadas. O termo finança descentralizada, ele também pode ser entendido como um movimento, tá? Um movimento que visa criar ecossistemas de serviços financeiros de código aberto, sem necessidade de permissão de A, B, C ou D, e transparente, e de forma que esteja ele disponível e operando sem nenhuma autoridade central. Quer dizer, por isso que a proposta é essa, finança descentralizada. Então, não tem ninguém controlando, tá, aquilo, não tem ninguém que possa parar aquilo. E os usuários, né, que estão dentro das finanças descentralizadas, que usam esse ecossistema, que usa as redes, que usa os aplicativos que estão dentro desse ecossistema, ou dos ecossistemas, eles têm controle total sobre os seus ativos. Então, se você tem lá tokens ativos, criptomoedas, dentro de finanças descentralizadas, você tem um controle total, diferentemente de você estar num banco. Um banco, você tem um sistema centralizado, alguém manda no teu dinheiro. Quando você coloca lá, alguém manda no seu dinheiro. Então, o principal objetivo, né, ou melhor, o principal benefício do DeFi é o fácil acesso a serviços financeiros, tá? Principalmente aqueles que estão isolados do sistema financeiro atual, enfim. Então, isso é um resumo bem pequeno. Eu vou mandar, como nós falamos, né, o PDF ele vai ter informações mais detalhadas sobre o que é finança descentralizada, mas isso aí já é para você ter um entendimento, tá? Quais são as principais vantagens do DeFi? A gente até falou um pouquinho sobre elas agora há pouco, mas deixa eu explicar um pouquinho melhor também. As finanças tradicionais, tá? Elas dependem das instituições, né, para atuar. A gente precisa de intermediários, as finanças atuais, tá? Não finanças descentralizadas. Finanças atuais são os bancos tradicionais, tá? Então, a gente precisa dos bancos. Outras precisam de tribunais ou de mediadores. Já as aplicações de DeFi, elas não precisam de nenhum intermediário, nenhum mediador. Não tem ninguém, não tem um órgão ou uma instituição ou uma empresa que controle ali o DeFi, tá?
Então, esse é uma das, tá? Principais vantagens. E esses dados, né, ou essas transações, esses ecossistemas financeiros, como falamos, eles ficam registrados dentro de blockchain, né? E eles são espalhados por milhares de nós, né? Cada pessoa dentro da blockchain, ela se torna um nó, ela se torna um, um ponto, né? Então, tipo, não tem como a gente desligar todos os pontos. É claro que nós tivemos aí, até para vocês tomarem conhecimento, nós tivemos aí recentemente um caso é, de uma rede, né, que é a rede da Solana, onde eles tiveram um ataque hacker e eles tiveram que reiniciar a, a sua, o seu ecossistema, vamos dizer assim. E isso chamou a atenção dos investidores e chamou a atenção de quem está investindo na Solana, porque, peraí, se um dos propósitos da rede da Solana é ela ser descentralizada, por que conseguiram reiniciar toda a rede? Então, isso gerou até um certo burburinho, a moeda caiu até de preço, enfim, mas não é o caso aqui. Mas a vantagem, algumas vantagens do DeFi verdadeiro é esse, tá? É você não conseguir ter, ou melhor, ninguém conseguir ter controle, tá? Então, como o sistema financeiro tradicional ele depende do lucro ou de intermediário, seus serviços gerais eles estão ausentes em comunidades de baixa renda, você vê, nem todo mundo tem conta bancária porque às vezes não consegue por conta da sua renda, enfim. No DeFi não tem isso, no DeFi não tem aprovação de crédito, no DeFi não tem nada que você tem hoje no sistema tradicional. E no DeFi, os custos, né, as taxas que são pagas, porque são pago taxas, enfim, tem toda uma organização, os custos são significativamente baixos, tá? Os indivíduos de baixa renda ou pessoas que não têm uma renda muito grande, eles podem se beneficiar de uma ampla, um grande leque de serviços financeiros que ali nós temos dentro do DeFi, beleza? Quais são os potenciais casos de uso do DeFi? Então, vamos aos principais casos de uso, ou principais não, potenciais, quer dizer, o DeFi ele pode ser usado nesses casos de uso. Deixa eu pular aqui para o lado. Então, no DeFi, nós encontramos protocolos de fazer empréstimos. Como assim, no DeFi, nós temos protocolos de empréstimo? Sim, você consegue pedir empréstimos, tá, dentro do DeFi. Claro que dentro de uma condição. Tá? Não vou explicar aqui a fundo, mas você vai poder ler no PDF. Tá? Serviços bancários monetários. Nós temos dentro do DeFi como se fossem mini bancos, vamos dizer assim, onde você pode ter ali suas aplicações financeiras dentro desses mini bancos, vamos dizer assim, tá? E nós temos mercados descentralizados, tá? Esse termo mercados descentralizados é bem difícil a gente falar sobre ele, mas vou tentar resumir aqui. Nós temos dentro do DeFi exchanges, dezenas de exchanges, tá? Como a Binance, como a BitMEX, como a Ascendex, a FTX, nós temos exchanges, tá? Exchanges. Só que as exchanges das finanças ou dos mercados descentralizados dentro do DeFi, eles são chamados de DEX, que seriam descentralizadas, né, ou exchanges descentralizadas. Eu não vou falar aqui em inglês porque eu não sou perito, tá? Não sou fluente em inglês. Eu entendo muita coisa, mas na hora de pronunciar fica meio complicado. Então, não quero passar vergonha aqui na frente de vocês. Então, esses são os potenciais casos de uso do DeFi, tá? Vamos ao próximo. E qual seria o papel dos contratos inteligentes dentro do DeFi? No DeFi, tá, gente? Nós vamos falar muito sobre isso nas aulas de finanças descentralizadas. Nós temos os smart contracts, ou contratos inteligentes, tá? O que seriam esses contratos inteligentes? Eles são... É um contrato, tá?
quando a gente fala de contrato, a gente entende o seguinte, nós temos, a exemplo, duas pessoas, tá? Duas pessoas que assinam, uma assina de um lado, uma assina do outro, em muitos dos casos tem um mediador no meio, e ambas as partes firmam um contrato, firmam um acordo. Smart contracts, ou contratos inteligentes, seriam isso, tá? A assinatura de um contrato da ponta A e da ponta B. Só que esse contrato, tá? Esses contratos, eles são escritos em código. É um código de computador, tá? E esse código, ele pega a informação do A e a informação do B, e se ambos têm a condição necessária para efetuar esse contrato, tá? Então, ali se firma um contrato, sem precisar de ninguém. Então, a ponta A e a ponta B firmam um contrato entre si. Não precisa de advogado, não precisa de cartório, não precisa de nada. O cartório, vamos dizer assim, seria o código. O código entende que ambas as partes estão de acordo, estão dentro do que o contrato ele define, então ali a gente firma um contrato digital, vamos dizer assim. Como eu falei, eu não vou entrar nos pormenores, eu estou só dando uma ideia para vocês entenderem, tá? Quais são os desafios, tá, enfrentados por alguns sistemas de DeFi? Pessoal, o DeFi ele não é novo, mas ele é muito, como vou dizer, ele é muito desconhecido e não tem-se muito, não vou nem dizer que não se tem muita gente no DeFi, porque se a gente for pegar hoje o tanto de pessoas que nós temos no DeFi hoje, espalhadas pelo planeta inteiro, nós já estamos fazendo aí a diferença, tá? Então, o DeFi ele tem crescido dia após dia, grandes instituições bancárias, grandes instituições, enfim, têm se voltado para o DeFi. Por quê? Porque o DeFi ele tende a ser o futuro das finanças, tá, gente? Seria interessante até vocês depois pesquisarem um pouco mais, lerem um pouco mais, procurarem se aprofundar um pouco mais, além do que a gente vai ensinar aqui, porque, pessoal, finanças descentralizadas é o futuro, tá? Mas, como qualquer sistema, vamos dizer assim, novo, nós temos alguns desafios, tá? E quais seriam esses desafios? Nós temos muitos protocolos que tentam oferecer algum tipo de serviço e eles têm baixo desempenho. Como assim baixo desempenho? Lentidão, tá? Lentidão, enfim. Os desenvolvedores, às vezes não conseguem prever o quão sucesso vai fazer aquele protocolo. Aí o que acontece? Entra milhares, milhões de pessoas naquele protocolo, aí o protocolo fica lento, fica devagar, enfim. Então, alguns protocolos têm baixo desempenho, são lentos, enfim, congestionam, tá? Mas isso não são todos os protocolos que têm esse problema. Hoje em dia, os desenvolvedores têm procurado desenvolver protocolos que já não tenham mais esse problema, né? Eles procuram ter escalabilidade para que possam entrar quantas pessoas precisem naquele protocolo. Tem alto risco de erro dos usuários. Então, como assim? Os usuários, eles às vezes, não prestarem atenção no que estão fazendo, e como falamos, né? Não tem ninguém ali para regular o que está sendo feito. Então, nós temos a ponta A e a ponta B. Se a ponta A errar em alguma coisa, ou se a ponta B errar em alguma coisa, o erro ou a responsabilidade é da pessoa, vai ser sempre do usuário, porque não tem intermediário, tá? Então, alguns usuários eles acabam não procurando saber como fazer determinada coisa e acaba fazendo besteira. Como falamos, acho que o terceiro tópico é bem parecido com o segundo, tá? Que é a má experiência do usuário. Então, atualmente, algumas aplicações de DeFi ela requer um conhecimento adicional, tá? Por parte do usuário, para que ele consiga ali se beneficiar, né, das vantagens. E alguns ecossistemas eles são desorganizados, quer dizer, são desenvolvedores que lançaram ali um protocolo com uma proposta X e acabam se